Então disse Jesus que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele se faria presente. Então tenho fé, creio na mensagem do Cristo e tenho fé de que ele está conosco nesta noite. E é ele quem rogo suas bênçãos de iluminação para que a gente possa conversar nesta noite. Bom, o tema que eu trago, mais uma vez, é um tema que todos vocês devem estar muito familiarizados. É um tema batido, né? O tema regeneração da terra, o bem e o mal, são assuntos que com os quais nós estamos sempre lidando, né? No estudo da doutrina. Mas são exatamente esses temas mais batidos que, invariavelmente, é importante que a gente volte, né? A ter contato com eles em perspectivas diferentes, para que a gente possa reavivar dentro de nós a nossa fé nessa mensagem libertadora que a doutrina espírita traz, né? E, mais uma vez, então, a gente traz o tema, o bem, o mal e a regeneração da terra. A gente colocou aqui alguns aspectos um pouquinho diferentes, para que a gente possa refletir junto a respeito de nós mesmos nesse processo. Nós mesmos do ponto de vista individual. A doutrina espírita nos ensina que o progresso ele é pessoal. Pessoal, intransferível. Não dá para o outro fazer aquilo que é para que você faça. Não dá para que o outro vença o seu orgulho por você mesmo. Não dá para que o outro vença o seu egoísmo por você. Não dá para que o outro se liberte das amarras com as coisas materiais que você alimenta por você. Então, tem uma obra que é muito conhecida de todos, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele trabalha num capítulo específico que ele chama de estados vibratórios da alma. Essa condição nossa de cada dia, do nosso padrão vibratório particular, individual, né? Ele diz, né? A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. A vida que nos alimenta, a vida da qual que é responsável por nós estarmos encarnados, vivendo essa experiência de progresso, essa experiência de amor, de dor, de levantamento, de queda, de surgimento. Este processo divino tem o foco no nosso Criador, o Criador máximo de todas as coisas, e do qual nós somos essa centelha. A centelha que pode iluminar o próprio caminho de nós, o caminho de cada um daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, ou aquela centelha que pode tornar mais sombrios esses passos. E a doutrina espírita nos ensina que a escolha cabe única e exclusivamente a nós mesmos. Então, dessa maneira, Leon Denis coloca, dando continuidade a essa ideia. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Este fato pode ser verificado experimentalmente. Quer dizer, já lá em 1870, 80, quando ele escreveu essa obra, acho que mais um pouco para frente, eu não tenho a data correta, já se podia fazer verificação de maneira técnica, de maneira por meio da ciência oficial, dos padrões vibratórios, das variações de padrão vibratório de uma pessoa para outra. Conforme o estado de espírito da pessoa, conforme o conjunto, a soma dos sentimentos que anima
aquela criatura naquele momento, o padrão vibratório dela varia. E se nós trouxermos isso para a nossa vida diária, nós nos perguntarmos, por exemplo, a respeito do dia de hoje, quanto o nosso padrão vibratório variou desde o dia que abrimos, desde o momento em que abrimos os olhos para o dia de hoje, até o momento em que estamos aqui. Que sentimentos passaram pelos nossos corações? Que pensamentos cruzaram a nossa mente? Em quais desses sentimentos ou pensamentos nós fixamos a nossa atenção? Em quais desses sentimentos ou pensamentos nós cultivamos o nosso dia? Ficamos presos em vibrações negativas ou ficamos libertos dela, buscando substituir essas vibrações, esses sentimentos, esses pensamentos que a vida corriqueira muitas vezes nos faz com que nós sintamos por causa das nossas imperfeições, né? A nossa dificuldade de lidar com o dia a dia, nós sentimos sensações, sentimentos negativos, pensamentos negativos. Só que muitas vezes e isso é normal, faz parte do nosso processo. É normal que nós sintamos raiva, ódio, nervoso, estresse, ansiedade, faz parte ainda da nossa natureza ainda muito pouco evoluída. Mas ficar nesses sentimentos é escolha nossa. Alimentar esses sentimentos ao longo do dia, cultivar, colocar mais um pouco de lenha na fogueira da raiva, do ressentimento, é escolha nossa. E é essa escolha que vai determinar o padrão vibratório que nós carregamos. E quanto mais a gente se torna consciente disso, daí a importância da gente repisar esses temas batidos, que muitas vezes a gente já conversa, já está meio, como se diz, careca de saber, para que nós nos tornemos cada vez mais alertas a respeito dessa realidade. Porque muitas vezes as coisas vão acontecendo e quando a gente já entrou numa espiral de negatividade e a gente se perde nessa espiral de negatividade, age sem pensar, age sem tomar cuidado com aquilo que a gente está sentindo, e depois se arrepende das decisões que tomou. Animado por aquele sentimento negativo que você não tem, é natural, faz parte do nosso plano ainda de provas e expiações. Mas você alimentou muitas vezes, não se libertou dele, e deu continuidade àquela ideia e acabou tomando uma atitude da qual se arrependeu depois. Muito bem. Leon Denis continua. Toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual e da sua elevação moral. Então, o que determina esse padrão, o que determina onde vibracionalmente nós estaremos, é essa dupla perspectiva da nossa capacidade intelectual, inteligência de lidar com os problemas, e a nossa moralidade. Quais os valores que eu adoto para lidar com aquela situação? Em que determinado conjunto de valores eu pauto a minha conduta para lidar com aquele momento difícil? É como se diz, existe para cada um de nós uma motivação em torno da qual as nossas decisões giram permanentemente. Um tema central. Cada um de nós, se nós observarmos os nossos pensamentos com atenção, os nossos sentimentos, todos eles giram em torno de um tema central. Esse tema central é particular, é pessoal. O meu é diferente de cada um de vocês. Como o próprio Leon Denis diz, toda alma tem, pois, uma vibração particular e diferente. Então, se eu concentro todas os meus pensamentos,
os meus sentimentos, as minhas ações, as minhas palavras, em torno, por exemplo, vamos dar um exemplo, em torno de um ressentimento, em torno de se eu sou uma pessoa vingativa, por exemplo, então todas as minhas ações, se eu carrego ainda em mim esse traço marcante da vingança, todas as minhas vibrações, por mais que elas variem em algum ou outro momento, elas vão girar em torno desse tema central. De outro lado, se eu sou uma pessoa amorosa, que procura, que já carrega em si esse desejo positivo de exercitar o amor, todos os meus sentimentos, os meus pensamentos vão girar em torno dessa ideia, desse tema central. Apesar dos erros e dos sobressaltos, invariavelmente cometeremos erros. Mas o tema central é que determina aquela assinatura vibratória de cada um de nós. É como se fosse um perfume particular, que a nossa alma exala e que atrai aqueles que têm perfume semelhante. Então, cuidar do perfume que temos exalado vibratoriamente é uma tarefa nossa de cada dia. É difícil nós enfrentarmos as dificuldades na família, no trabalho, no dia a dia, no contato com as pessoas nas ruas. É difícil, estamos num plano de provas e expiações. E estamos aqui justamente por causa desse padrão vibratório, por causa do nosso perfume. Estamos reunidos todos nesse plano de provas e expiações, porque o nosso perfume, embora diferente, é mais ou menos semelhante. Então, os 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra exalam um perfume semelhante. Não idêntico. Há variações, mas giram mais ou menos em torno dos mesmos temas. E isso é a explicação que a doutrina dá para estarmos todos aqui, reunidos como irmãos, dentro do mesmo barco, dentro do mesmo hospital, dentro da mesma escola. E no momento em que nós começarmos a nos olhar desta maneira, como navegantes da mesma nau, como criaturas que estão com seus destinos entrelaçados, por mais que a gente acredite que as nossas decisões não afetam, isso não tem nada a ver com o outro, é uma decisão que compete, é uma decisão que vai trazer consequências só para mim. Engano seu. Estamos todos no mesmo barco vibratório. É por isso que encarnamos aqui. Né? E para que isso que a gente conversou agora, né, tenha um fundamento, nosso irmão Leon Denis continua. Toda beleza, toda grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, as amizades, o amor. As atrações, as simpatias, as amizades, o amor, estão presentes em todos os planos, desde os mais materializados até nos planos celestes. Então, eu falo assim, mas ele está falando de atração, de simpatia, amizade, amor, mas é como diz aquele tem uma frase, né, acho que é até de um filme, os brutos também amam, um título de um filme. Os brutos também amam. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é com relação àquele nosso perfume. Essa atração, esse amor, essas simpatias, muitas vezes são determinadas por esse perfume vibratório que exalamos, e do qual
Muitas vezes esquecemos de cuidar no dia a dia. É importante que nós lancemos esse olhar inteligente para nós mesmos e comecemos a nos investigar os pensamentos, a nos investigar os sentimentos, porque são os sentimentos e os pensamentos que dão origem às palavras e às ações. Sentimento, pensamento, palavra e ação são energia. E elas emanam um padrão vibratório correspondente à origem da qual elas partem. Então, se elas partem de um coração amargurado, de um coração rancoroso, de um coração raivoso, as vibrações são correspondentes. E o perfume é o mesmo. Atrairemos para nós outros perfumes semelhantes. Uma ou outra variante, mas que se encaixam, que se complementam. Lei das vibrações harmônicas, como descrita por Leon Denis nesta obra. E aqui eu quero compartilhar uma experiência, para que a gente possa ter... todo mundo vai entender isso, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, mas eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar uma experiência. Durante um tempo, tivemos a oportunidade de participar de um trabalho em que levávamos doutrina espírita para os nossos irmãos do sistema prisional. E você entrar dentro de um pavilhão da penitenciária, num dia de sábado, que é o dia de sol deles, e que ficam todos soltos no pavilhão ali, confraternizando, jogando bola, muitos estão cuidando da vida, uns estão fazendo caminhada, outros estão fazendo alguma atividade. Você vê bem, porque concentra uma grande quantidade de pessoas num espaço relativamente pequeno. E você vê as atrações, as simpatias, as amizades, o amor. É como se você pegasse um microscópio, isolasse uma lâmina com um material, um sangue, um líquido, e ali você observasse aquele fenômeno de uma perspectiva. Porque você vê, alguns estão reunidos em torno de uma Bíblia, lendo, orando. Outros estão reunidos num grupo, conversando sobre aquilo que fizeram na rua e planejando qual vão ser os próximos crimes quando saírem de lá. Outros estão se exercitando, outros estão isolados no canto. Outros estão acessíveis a um diálogo fraterno. Outros se reúnem e se protegem uns aos outros, apoiando-se mutuamente naquele propósito já de renovação da vida, demonstrando já um arrependimento da vida que vinham tendo e projetando um futuro diferente. Formam grupos entre eles, e você percebe, a gente teve a oportunidade de perceber isso dentro desse microcosmo do que é um raio de penitenciária. Então você vê, mesmo dentro daquele lugar em que a gente acredita, em que não há amor, não há afeto, não há simpatia, há entre eles a expressão do amor, na medida daquilo que eles podem compreender. E é muito importante porque num ambiente em que o Estado muitas vezes não consegue garantir todos os itens básicos de higiene, de alimentação, e alguns têm a família aqui fora que apoiam, mas outros não têm. E se não fosse o apoio deles mesmos, muitas vezes aquela pessoa, aquela criatura passaria fome dentro do sistema. E eles compartilham entre si o alimento, compartilham entre si a pasta de dente, compartilham entre si o sabonete, o papel higiênico, compartilham entre si muitas vezes um remédio, um medicamento. Então, muitas vezes, no lugar onde a gente acredita, onde não pode haver amor, a gente às vezes encontra
Mais amor do que aqui fora. E eu queria dizer uma coisa. Às vezes a gente pensa, eles estão inegavelmente presos, né? Estão fisicamente com a liberdade cerceada. Só que há pessoas aqui fora que são mais presas, estão mais isoladas numa cadeia do que eles. Porque muitas vezes estão presas a sentimentos negativos, a ódio, a raiva, a ressentimento, a apego das coisas materiais. Estão escravas de um vício, escravas da bebida, escravas do álcool, escravas do cigarro. Né? A questão da liberdade física, uma hora eles vão cumprir a pena e vão sair. Né? Só que quando você mesmo cria uma cadeia para si mesmo, uma cadeia interior, da qual você nem muitas vezes se esforça para se libertar, você é mais preso do que quem está fisicamente recolhido. E é essa reflexão que é importante que nós façamos. Que cadeias temos criado para nós? Né? Estamos criando para nós um caminho de libertação, conforme Jesus nos indica, quando ele diz: o reino dos céus está dentro de vós, não está do lado de fora, não está no mundo material. Alcança o reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, os valores do reino, o amor, a justiça, a misericórdia, o perdão, né, que coloca estes valores acima dos bens materiais. Aquele que ama o próximo como a si mesmo. Esse está no caminho da libertação. É esse caminho que tenho criado para mim, que tenho me esforçado em criar no meu dia a dia. É este o perfume que eu tenho cultivado nos meus pensamentos e nos meus sentimentos diários? Ou é o outro tipo de perfume, que ainda me mantém preso a esse plano de provas e expiações? É essa reflexão que é importante que nós façamos. Porque, embora muito comum, muitas vezes a gente ouve em várias palestras, ouve, ou mesmo tem contato nos estudos, no nosso dia a dia a gente parece que muitas vezes se esquece. E eu estou dizendo disso de mim mesmo, em primeiro lugar. Estou colocando a mim como o primeiro ouvinte disso que eu estou falando para os nossos irmãos aqui. Eu sou o primeiro ouvinte e o primeiro destinatário. Então, dentro dessa escala de perfumes, a nossa capacidade intelectual, a capacidade intelectual humana, criou aqui uma escalinha para a gente entender como é que esses perfumes são alocados na casa do Pai. Como é que a lei de harmonia, a lei das vibrações harmônicas, como na linguagem de Denis, organiza a casa do Pai. Então, se a gente for lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa estudar sempre, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos ter lá diferentes categorias de mundos habitados. Está falando de planos reencarnantes, em planos reencarnatórios, certo? Não em planos espirituais. Então, nós temos ali mundos inferiores. Nele a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, quase nula a vida moral. É o lugar da alma que acabou de sair da mão do Criador. Acabou de ser criada. Vai ter os primeiros contatos com a carne, os primeiros contatos com o corpo já hominal, já com livre-arbítrio, com consciência de si mesmo, porém ainda simples e ignorante. Nesse plano, a alma ainda não tem essa noção da moralidade, dos valores do Cristo, dos valores universais do reino. Então, o polo central dos interesses dela gira em torno da própria sobrevivência. Então, é a alimentação, é a proteção, a proteção da própria vida, a reprodução, são aqueles instintos básicos. É ali que o nosso processo tem início. E quando a gente começa a entender
que todas as nossas escolhas, mesmo dentro desse plano plano mais materializado, têm consequências morais, quando a nossa consciência começa a ganhar um pouco mais de amplitude a respeito da importância do livre-arbítrio, a respeito da consciência de si próprio, né? E do valor que o livre-arbítrio tem para o progresso, quando a criatura começa a despertar para o mundo moral, certo? Ela já adquire um grau de elevação um pouco melhor. Esses mundos primitivos, né? Eles se dividem lá, nessa categoria, destinados às primeiras encarnações da alma humana, e depois eles ingressam aonde? Quando a gente começa a despertar um pouquinho, mundos de expiação e de provas, que é onde nós estamos? Onde nós estamos? Então vejam só, irmãos, saímos ontem da primitividade. Os nossos perfumes ainda vibram provas e expiações. As nossas consciências para os valores do reino ainda não estão despertas. Nós não ainda enraizamos os valores do Cristo em nossos corações. Vejam, nós estamos aqui no mesmo barco, todos juntos, caminhando numa única direção de mãos dadas, com destinos interdependentes. Mundo de expiação e prova, onde domina o mal. Está errado? É só abrir as notícias aí. Qualquer jornal a gente já vai ver do que se trata o planeta, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Razão porque aí vivem o homem de braços com tantas misérias. Então aqui entre nós, irmãos, veja, só que há uma notícia, né? A lei do progresso, ela age não só sobre o indivíduo, nós estamos trabalhando agora, nesse momento, essa perspectiva mais pessoal. Mas a lei do progresso também age sobre os planos, né? Os planetas. Então, os planetas também evoluem e a Terra vai fazer o seu caminhar, independente de nós. A Terra progredirá para um plano de regeneração. E nele reencarnarão aqueles que tiverem o perfume correspondente com este novo plano, onde o polo vibratório já está invertido. Hoje o polo vibratório terreno é negativo, o mal predomina. Daí porque estamos aqui encarnados. Aqui há espíritos que acabaram de sair lá dos mundos primitivos, né, que progrediram dos primitivos para as provas e expiações, e outros irmãos encarnados que já estão na portinha de saída para os mundos de regeneração. Resta saber se nós estamos nessa portinha, ou se nós estamos no meio dessa massa. Quem determina isso? As nossas vibrações, que são determinadas pelos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. E o tema central em torno do qual elas giram. Se o tema central é raiva, é ódio, é ressentimento, é culpa, né, é apego às coisas da matéria, é apego aos prazeres da carne, né, o sexo desregrado, não o sexo abençoado por Deus com amor feito dentro do lar conjugal, mas o sexo desregrado que a gente vê hoje, né? Digamos assim, essa sexualidade doentia que a gente tem visto, né? A liberação de drogas, liberação de aborto, pessoas que estão vibrando, irmãos nossos, vibrando nessas ideias contrárias às leis de Deus. Pessoas apegadas ainda em demasia às coisas da matéria. Pessoas que alimentam sentimentos negativos dentro dos... Nós todos, eu estou me incluindo, eu sou o primeiro ouvinte e o primeiro destinatário. Então, é isso que determina o nosso perfume. E é esse padrão vibratório que determinará se nós ingressaremos nessa terra regenerada ou
permaneceremos reencarnando em planos de provas e expiações, em que teremos mais do mesmo. Mais do que temos hoje. Não haverá nada de muito diferente num outro plano, se nós formos encaminhados para um outro plano de provas e expiações. Não haverá nada de muito diferente, vai ser as mesmas misérias, as mesmas vicissitudes, as mesmas dores, as mesmas lutas, né? E, dando continuidade para a gente poder caminhar, os mundos intermediários, né? Então, neles se misturam o bem e o mal, predominando ora um, ora outro, segundo grau de adiantamento do quê? Da maioria dos que nele habitam. Então, o grau de adiantamento moral de um planeta é dado pelo padrão vibratório daquelas pessoas que o habitam. O padrão vibratório negativo da Terra é determinado por quem? Pela vibração que nós emitimos. Pelos 7 ou 8 já bilhões de habitantes. Então, só que os planos também progridem, ela vai deixar de ser isso, por determinação divina. E só vai ter a permissão divina de reencarnar nesse plano quem estiver com essa vibração ajustada. Então, os mundos de regeneração, neles olha só o que nos espera, né? Neles as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, né? Então, vai ser aquele momento em que nós teremos oportunidade de aliviar um pouco a carga e de dar continuidade ao nosso processo, caminhar mais um degrau, avançar mais um degrau, para que nós possamos ir em direção a esses que nós chamamos de mundos celestes ou mundos divinos, né? Eu voltei, acabei passando, peço perdão. Quem são os mundos celestes ou mundos divinos? É o reino de Deus. Habitações de espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem, onde os habitantes vibram amor, vibram os valores do reino, amor, justiça, misericórdia, perdão, trabalho, progresso. É uma caminhada, é o nosso alvo, é o nosso ponto de chegada. Momento em que nós estaremos libertos da necessidade de reencarnar. Como já dizia Siddhartha Gautama, como já dizia Krishna, que é a libertação lá da roda das reencarnações, 4.000 anos antes de Cristo, né? E como diz a doutrina espírita hoje, com outra linguagem, adaptada à nossa realidade social atual, né? Mas aí, uma questão aqui, o que é viver, afinal, né, num mundo de transição? Muito bem. Os mundos regeneradores, que são esses para os quais nós iremos, se ajustarmos o nosso perfume vibracional, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba de depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, ou seja, ainda teremos que trabalhar, teremos que nos alimentar, teremos que nos proteger, certo? Porém, já num outro clima vibracional, sem o egoísmo, né, o orgulho, a vaidade que alimenta as nossas ações, em torno das quais nós centramos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos, né? Aí está lá. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, lá nesses planos, né? Mas liberta de paixões desordenadas. Quando nós falamos dos vícios, do sexo desequilibrado, né? Do orgulho, do egoísmo, de que sois escravos. Olha quando eu falei lá dos nossos irmãos presos. Há pessoas que estão aqui fora que são mais
presas, mais escravizadas do que quem está dentro de uma cela. Porque são escravas de si mesmo e carregam as suas grades para onde vão. Né? Isenta do orgulho que impõe o silêncio ao coração. Quando nós temos que pedir perdão e o orgulho nos impede. Temos que reconhecer os nossos erros, o nosso coração pede, chama por um pedido de perdão, mas o orgulho nos impede. Da inveja que tortura, do ódio que sufoca, em todas as frontes dessas pessoas já habitando o plano de regeneração, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, justiça. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as suas leis. Hoje nós ainda somos espíritos rebeldes às leis de Deus. Conhecemos, tivemos contato por diversas formas, por diversos mensageiros, diversos instrutores, seja Krishna, seja Buda, seja Jesus, seja Siddhartha, seja Lao Tse, seja Confúcio, seja quem for. Já tivemos o contato com as leis de Deus, sabemos o que é para ser feito. Sabemos que Jesus sintetiza tudo e ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, só que ainda nos rebelamos contra essa realidade. Por isso reencarnamos em planos como a Terra. E ali já teremos a consciência de que não adianta, temos que caminhar para frente. E aí, voltamos então na questão do bem e do mal. Porque o nosso perfume vibracional, ele gira em torno das escolhas que fazemos dentro dessa polaridade. Porque existe uma harmonia no universo. A lei de Deus é que dá, a lei de Deus, no caso, que se expressa pela sua lei maior, que é a lei de amor, ela dá essa harmonia que nós vemos no universo. Porque estamos reencarnados, tendo a oportunidade de progredir por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus, somos colocados em planos para que desenvolvamos a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Por causa do amor de Deus, encarnamos nas famílias que temos. Deus não erra de endereço. Não existe, eu não sou dessa família. É assim. Seja por uma razão ou por outra, ou seja por afinidade, ou seja, em função da lei de causa e efeito, você está vinculado vibracionalmente àquela família. Então, revisitando o Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, o Bem e o Mal, vejam só. Questão 630. Como podemos distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dele se afasta. Simples, direto, objetivo. As leis de Deus, quem vai numa igreja, obviamente, numa igreja católica, protestante, tem um contato com o Evangelho do Cristo, né? Pega o sermão, só o Sermão do Monte sintetiza tudo o que Deus quer que nós compreendamos, o despertar para o qual Ele quer que nós acordemos. Né? Mas quem vem no centro espírita, quem vem estudar nos grupos de estudo, quem frequenta as palestras, está careca de saber das leis de amor, justiça e caridade, lei de trabalho, lei do progresso. Né? Então, tudo que vai contra isso, nós estamos dentro do campo vibratório negativo daquilo que nós chamamos de mal. Né? Então, ele continua, os espíritos continuam. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a esta lei. O que somos nós ainda? Espíritos rebeldes. Por isso que estamos encarnados no plano de provas e expiações. Só que o interessante é que a chave da libertação, Deus colocou nas nossas mãos. Não está na mão do outro. Então volta naquela conversa inicial. Não dá para o outro fazer por mim aquilo que eu preciso fazer.
Só que o que eu preciso fazer, eu só vou saber se eu me tornar consciente disso, se eu lançar um olhar inteligente para si próprio, para mim mesmo. Daí porque nós precisamos revisitar esse tema, porque toda a chave para a nossa liberdade, toda a chave para a felicidade está na conscientização, na nossa tomada de consciência a respeito desta realidade divina. Por que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo? A mensagem é simples, direta e objetiva, mas é complexo porque nós temos que lidar com o nosso universo particular, de desejos, de apegos, de arrastamentos ainda em situações vibratórias de caráter negativo, do nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. É difícil porque mexe aquele lodo que está lá no fundo da lagoa, decantado. E quando a gente toma consciência, a gente tem que mexer o fundo da lagoa, para que esse lodo suba e para que a gente possa ir limpando essa água. Imagine um copo com água suja, né? Nós somos como fôssemos copos com água suja, né? Esse copo, como é que você substitui a água desse copo por água limpa sem tombar o copo? Sem inverter o copo e trocar. Você precisa ir colocando água limpa para que aquela água suja transborde e leve junto com ela as coisas negativas que a gente carrega dentro de nós, para que aos poucos a água limpa substitua toda a água suja. Assim somos nós. Tomando conhecimento das leis de Deus e nos conscientizando delas e vigiando os nossos passos, mais do que os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, cuidando desse perfume vibracional que nós exalamos diariamente, querendo, desejando a vontade de nos libertar, é que nos caminhará um dia, nos indicará um dia o rumo, as portas da felicidade. Já estão indicadas. Jesus já disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Resta a nós agirmos. Agora, queremos ir nessa direção? São escolhas pessoais que precisamos fazer. Então, já para ir para o encerramento, questão 631, né? Kardec pergunta, né, para a espiritualidade: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando crê em Deus e quando quer, vontade, quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Aquilo que acabamos de dizer, fé e vontade. Temos que ter fé no caminho proposto pelo Cristo. Jesus, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não está de brincadeira conosco. Ninguém vai ao Pai senão através dos ensinamentos de Jesus. Não que os outros mestres e instrutores da humanidade não tenham importância ou valor. Não, é que ele sintetiza, ele simplifica a mensagem, né? Ele nos liberta das fórmulas. Jesus não trouxe religião material. Jesus nos trouxe uma religião em espírito e verdade, como no diálogo de Jesus com a samaritana à beira do poço de Jacó. Em verdade vos digo, haverá o dia que não orarás nem aqui, nem no monte aqui, nem em Jerusalém, mas adorarás a Deus em todos os lugares, porque Deus é espírito, e é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, aonde você estiver, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver, elevar aquela prece de gratidão a Deus por aquela oportunidade ou aquela situação que se resolveu de uma maneira favorável. Agradecer pela vida, pela família, pela saúde do corpo, pelo alimento na mesa, quando tantas pessoas passam fome, né? Pela capacidade de você andar, enxergar, ouvir, quando tantas pessoas têm um corpo defeituoso. E nós só sabemos nos apegar, esquecemos de valorizar aquilo que temos para valorizar apenas aquilo que acreditamos que não temos.
e fé e vontade de vencer essas barreiras que não estão do lado de fora. A gente costuma colocar do lado de fora. Estão dentro de nós mesmos. Por isso que Paulo diz naquela carta aos Romanos: combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Combateu o bom combate. Qual é o bom combate? O combate é que se trava consigo próprio. E para encerrar, sintetizando essa questão, para que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes desse trabalho que temos, que fazer sobre nós mesmos todos os dias, desde o momento em que abrimos os olhos para este plano material, retornamos ali do sono, até o momento em que fechamos os olhos novamente para descansar o corpo material e ter com Deus na espiritualidade ou com outras dimensões, conforme aquilo que alimentamos dentro de nós. Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que propagamos. Hoje, as redes sociais, daquilo que compartilhamos nas redes sociais. Mais do que, porque isso que compartilhamos também gera sentimentos nos outros, gera negatividade, gera arrastamento, padrão vibratório negativo, perfume de provas e expiações. Manteremos-nos presos a este plano ou seremos encaminhados para um outro plano semelhante ao que estamos hoje, se não cuidarmos disso tudo. E se não ensinarmos os nossos filhos a cuidar. Também. Então, para encerrar, agradecendo já a atenção, que depois do videozinho a gente já encerra, agradecendo muito a atenção de vocês. Espero que de alguma maneira isso que a gente conversou tenha tocado você de alguma forma e que despertado o desejo, o sentimento de trabalhar por si próprio. E também, quando a gente trabalha por si próprio, nós trabalhamos pelo todo, porque nós estamos intimamente ligados. Somos todos uma família só, de um mesmo perfume, que precisamos e queremos melhorar, certo? Para que possamos juntos ingressar para um plano melhor. Essa mensagem que todos conhecem, mas é muito pertinente agora. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.